Estamos na primeira quinzena de janeiro e estamos apenas iniciando o ano, mas tem gente que já está bem cansada. É claro que o fato dos ponteiros terem passado pela meia-noite do dia 31 de dezembro não teve nenhum poder mágico para levar embora os nossos problemas automaticamente, as nossas dificuldades. Mas isso pelo menos deveria nos motivar para a ideia do recomeço, né? Porque o início do ano é o recomeço. Muitos de nós estamos cansados e tímidos, inclusive, em relação a fazer planos para 2018. Como o pastor Marquinhos pregou no domingo passado pela manhã, às vezes estamos receosos de estabelecer projetos para esse ano, porque a nossa lista de atividades inacabadas e de tarefas não executadas dos anos anteriores ainda é muito grande. Obrigado. E às vezes até diante da frustração de não termos executado tudo que nós gostaríamos de executar, a gente fica procurando algum responsável, algum culpado para as nossas frustrações, para projetos não realizados. Às vezes a gente pode encontrar responsabilidade no cônjuge, no pai, na mãe, no filho, no amigo, num parente, no chefe, em algum líder. Às vezes em nós mesmos, talvez até em Deus. Quem de nós talvez não esteja chateado com Deus porque alguma coisa não aconteceu ano passado, que você queria muito que acontecesse? E às vezes nessa inquietação, nessa insegurança, a gente fica olhando assim para o futuro ou para o presente mesmo, um pouco desmotivados. E eu queria desafiá-los a pensar onde nós podemos encontrar motivação e força para enfrentar esse ano. Onde a gente pode buscar impulso para a gente enfrentar os desafios. E eu queria sugerir que uma possibilidade para buscarmos força para enfrentar o presente é reconhecer as coisas boas que já aconteceram, é sermos gratos. A gratidão pode nos impulsionar para o futuro. E eu me senti motivado a pregar essa palavra, porque durante a semana, quando eu estava recorrendo a um caderno que eu uso para anotar as minhas reflexões no momento devocional e até os motivos de oração, eu já vou logo esclarecer, eu tenho um caderninho de oração, não é porque eu acho que isso é mais espiritual do que quem não tem um caderno de oração, é simplesmente por uma questão pedagógica mesmo, didática, me ajuda a me concentrar assim, em alguns propósitos. E eu peguei esse caderno para retomar algumas anotações e tive a curiosidade de ler alguns pedidos que eu tinha anotado em 2017. E aquilo encheu meu coração de gratidão. Não porque todos os pedidos tenham sido respondidos. Alguns foram. Outros, Deus me esclareceu que não eram prioridade. E outros eu entendi que eu devia insistir um pouco mais, inclusive orar um pouco mais em relação a eles. Mas eu queria então desafiá-los nessa noite a buscarmos na gratidão impulso para prosseguirmos. E para isso eu queria então que nós analisássemos a história de ingratidão do povo de Israel durante a sua peregrinação pelo deserto. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1. Toda a Bíblia pode nos inspirar para um estilo de vida que agrade ao Senhor. E aqui está uma inspiração, apesar de uma história que nos traz um exemplo negativo, mas pode nos inspirar exatamente sobre como não fazer. Uma vida de gratidão, ela é essencial para olharmos para o presente, para o futuro, com olhar de esperança. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber,
Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram, murmuraram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Que o Senhor nos abençoe, queridos, que essa palavra que foi lida seja aplicada aos nossos corações e que, pela misericórdia do Senhor, possamos entender o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém. O povo, depois de um longo tempo vivendo como escravos no Egito, finalmente recebeu a liberdade. E Êxodo capítulo 13 diz que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, apesar de ser o caminho mais curto, mas Deus escolheu para o povo o caminho do mar, perto do Mar Vermelho. É interessante pensar que o Deus que nos liberta, Ele não apenas nos liberta, mas Ele também dirige os nossos passos. Ele está interessado em nos conduzir para a manutenção dessa liberdade. Deus escolheu a rota para o povo, e é bem verdade que alguns caminhos que Deus escolhe podem ser diferentes das nossas expectativas, até porque nem sempre Ele escolhe o caminho mais curto, como esse texto de Êxodo diz, que Deus escolheu um caminho mais longo. Se eles tivessem ido em linha reta, em direção a Canaã, eles teriam condições de fazer aquela jornada em aproximadamente 15 dias, mas Deus escolheu um caminho mais longo, mas era um caminho mais seguro, onde eles não teriam que enfrentar a guerra imediatamente, e por isso correriam o risco de voltar para o Egito. Deus escolheu para eles um caminho mais longo, mas um caminho mais seguro, onde eles teriam um tempo para se organizar enquanto nação, inclusive enfrentar as batalhas que eles precisariam enfrentar. Deus deu direção para que o povo, então, fosse pelo caminho onde eles poderiam seguramente se aproximar ou avançar em direção ao seu propósito. No texto que nós lemos, diz que toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Deus deu a Moisés a direção. Deus definiu o roteiro deles. E é interessante pensar que um dos pontos que Deus escolheu como ponto de parada, aonde, então, durante a caminhada, o povo pausou e ali se estabeleceu, foi Refidim. E o restante do texto que nós lemos diz que em Refidim não tinha água para beber. Não só isso, mas os versículos à frente dizem que em Refidim o povo teve que enfrentar também os amalequitas. Deus pode nos dar direções onde nós vamos enfrentar situações de escassez e algumas batalhas, algumas lutas, algumas tribulações e adversidades. Mesmo para quem está debaixo da direção de Deus e buscando viver a vontade de Deus, não está isento das dificuldades. É importante entendermos isso. Porque muitos de nós geram a expectativa de que, pelo fato de estarem vivendo em obediência a Deus, não sofrerão, não enfrentarão situações difíceis, mas Deus escolheu para o povo um caminho onde eles teriam que enfrentar uma série de adversidades. E aqui o povo enfrenta a falta de água. Não era a primeira vez. No capítulo anterior já haviam acontecido situações também de provação, de limitação, de dificuldade, e em todas essas situações a reação do povo de Israel não foi boa. A grande questão não é o tipo de provação, a intensidade da provação que nós enfrentamos. A grande questão é como nós reagimos às dificuldades.
O X da questão é a nossa resposta, como nós nos posicionamos. E tem gente que definitivamente não lida bem com a escassez. Tem pessoas que definitivamente não lidam bem com as dificuldades, com as tribulações, com as adversidades. Não sabem lidar com a situação que foge do controle. E uma das piores formas que nós temos para reagir às adversidades, aos momentos difíceis da vida, é com murmuração, com ingratidão. E essa é uma marca do povo de Israel durante a sua peregrinação pelo deserto. O povo que murmurava. O primeiro registro de murmuração no capítulo anterior, quando então eles tinham acabado de atravessar o mar, Deus tinha feito algo maravilhoso, era algo fantástico que eles tinham experimentado, tão fantástico que Moisés então, ele canta, ele louva ao Senhor, as mulheres juntamente com Miriam, elas tocam os tambores, elas dançam, elas celebram, estão felizes com os feitos gloriosos que o Senhor estava operando no meio deles, mas imediatamente, na situação posterior, 3 dias de caminhada, logo à frente, eles vão murmurar, eles vão reclamar por falta de água. Quando eles chegam em Mara, as águas eram amargas, e eles dizem, peraí, está brincando com a gente, Moisés? Nos trouxe aqui para morrer de sede? E não parou por aí. Na ocasião seguinte, eles vão se queixar pela falta de alimento, dizendo, não temos que comer. E ali Deus proveu maná. A murmuração é uma marca do povo nessa caminhada, diante de toda a situação de escassez e de limitação. Nesse texto especificamente que nós lemos, depois então de um tempo de caminhada, o povo chega a Refidim, e essa localidade está entre Elim e entre o Monte Sinai. Depois de algumas semanas de caminhada, o povo novamente tem sede, não encontra água, e ele se queixa. Eu queria que nós voltássemos aqui o texto para pensarmos algumas coisas. E aqui no versículo 2 diz, por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. O povo, diante da escassez, murmurou, se queixou e exigiu de Moisés. Eu arrisco dizer que o direito é um inimigo da gratidão. O direito é ou pode se tornar um grande inimigo para a nossa gratidão. Os direitos humanos incluem o direito à vida, o direito à liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho, o direito à educação, todos os tipos de direito. Direito, inclusive, que tem que ser garantido sem discriminação de raça, cor, de nacionalidade, religião, a todas as pessoas. E é inquestionável a importância da garantia dos direitos das pessoas para a manutenção de uma sociedade livre. É importante avançarmos nessa compreensão da garantia de direitos. Mas todas as vezes que nós nos sentimos cheios de direitos, e quando nós reconhecemos demais os nossos direitos, automaticamente nós transferimos para o outro a responsabilidade da garantia dos nossos direitos. Se eu tenho direitos, alguém é obrigado a realizar isso que me é de direito. E quando nós trazemos isso para o aspecto espiritual, é algo extremamente desafiador. Porque a gente começa a achar que a gente tem direito demais em relação a muita coisa e que tem muita gente que é obrigada a fazer algumas coisas por nós. Assim como a razão pode ser inimiga para o perdão, quando uma pessoa, ele sabe que o outro está errado, que o outro que pisou na bola, e que ele está coberto de razão, isso às vezes dificulta algumas pessoas a perdoarem, porque se sentem no direito e na razão. Quem se acha muito cheio de direito também, tem dificuldade com a gratidão. Acha que as outras pessoas têm obrigação de fazer o que fazem. É bom se nós olhássemos diferente para as coisas que são comuns e que nós achamos que são nosso direito. Quando eu digo que às vezes é complicado quando trazemos isso para o contexto espiritual, porque algumas pessoas começam a olhar a fé com a ideia mercadológica. Começam a olhar as relações eclesiásticas, entendendo que como se estivesse vivendo com essa ideia do mercado, onde eu pago o dízimo e a partir daí eu tenho direito aos melhores serviços. Se eu paguei o dízimo, eu tenho direito a uma boa recepção, um bom louvor, uma boa mensagem e uma boa assistência.
E é inegável que a igreja deve ter serviço de qualidade para a sua membresia, deve cuidar bem das pessoas. Mas, gente, vamos ter uma ideia um pouco diferente disso. Isso não é obrigação, não é obrigação do pessoal que nos recepciona ali na porta nos dar um sorriso. São voluntários. Todos nós estamos servindo uns aos outros no corpo, estamos a serviço uns dos outros, mas parece que a gente deixa a coisa tão automatizada que sermos recebidos ali perde valor, não gera em nós gratidão, que tem alguém disposto a nos cumprimentar e nos dar um sorriso quando chegamos ali. Parece obrigação dessa turma que aceita o desafio do louvor, decorar as letras, estudar as melodias, ensaiar aqui, domingo pela manhã, ou domingo à tarde, seja como for, dedicar-se em casa, porque isso é obrigação dessa turma. E nós estamos aqui por causa do direito que nós temos de ouvir uma boa música. Estou dando um exemplo simples, mas para pensar que nós podemos olhar para as coisas com uma ótica diferente, e a ótica da gratidão, onde nós reconhecemos o esforço de cada um, onde nós reconhecemos a voluntariedade do outro. Mas para isso a gente tem que começar a abrir mão dentro de nós dessa ideia de alguns direitos que nós temos. Senão nós nos tornamos muito consumistas, nos tornamos clientes intransigentes. No meu tempo de seminário, eu fui para o seminário da capital de Minas, em Belo Horizonte, quando eu tinha 18 anos. E fui com a cara e com a coragem. A igreja que me enviou me deu todo o apoio moral e espiritual, mas nenhum apoio financeiro, pelo menos no primeiro ano. O que a minha família me enviava era suficiente só para manter 1/3 das minhas despesas no seminário. E não me perguntem o que passava pela minha cabeça quando eu me propus ir para o seminário, como que eu iria complementar o meu orçamento. Eu, de fato, acho que não tinha um plano, mas fui. Aquela ideia de que eu estava indo confiado no chamado do Senhor e que Deus iria me sustentar. Os primeiros meses foram dificílimos. Literalmente, eu tinha que vender o almoço para comprar a janta. Eu fazia só 2 refeições no dia, fazia a refeição do almoço. Às vezes, quando acontecia, uma colega levar para mim uma maçã de casa, ou um iogurte, porque eu era aluno do internato, mas tinha alguns alunos que eram do externato, e às vezes alguém levava algum agradozinho para o café da manhã. Mas eu fazia a refeição do almoço, às vezes fazia uma última refeição à tarde, e estrategicamente eu deixava para fazer essa refeição por volta das 17 horas, que me serviria como um café da tarde e já o jantar, e tinha que dormir logo cedo para não ficar com fome depois. Os primeiros meses foram assim. De vez em quando recebia o socorro de alguns irmãos que mandavam uma caixa de presente recheada de biscoito, leite em pó e miojo. Costumava ser minha salvação durante os finais de semana, onde a cozinha do seminário não funcionava e eram as minhas refeições de final de semana. Mas a situação foi melhorando. Comecei a fazer estágio na igreja, começou a me remunerar. Fui contratado pelo seminário para ser o office boy do seminário, já fazia permuta do serviço ali pela mensalidade. Depois eu fui promovido no seminário. A igreja, no ano seguinte, que não me ajudava, começou a me ajudar, e aí veio a época das vacas gordas. E na época das vacas gordas, eu fui num restaurante que sempre que eu ia fazer serviço de banco para o seminário, eu passava ali, ficava babando de vontade de entrar, mas não tinha dinheiro, estava quebrado, né? Mas na época das vacas gordas, eu fui nesse restaurante um dia sozinho, e cheguei lá, e nem lembro o que eu pedi, só sei que o garçom trouxe o pedido errado, demorou, trouxe o pedido errado, e foi aquela confusão toda. Eu comi, e quando eu fui pagar, consciente de todos os meus direitos, falei com a pessoa que estava no caixa, mas quis falar também com o gerente, quis conversar com mais alguém, e disse que é um absurdo uma coisa dessa, e eu fiz um pedido, e o garçom trouxe o pedido errado, e depois que eu falei, que eu espraguejei, que eu disse tudo que tinha que dizer, e eles se desculparam, que eu estava saindo embora, feliz porque eu tinha exercido o meu direito como cidadão, como consumidor, eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim: opa, peraí, explica o que aconteceu lá dentro. Eu falei: o senhor não entendeu? Eu estava lá exigindo os meus direitos. Falou: tá, mas tudo bem, você tinha mesmo o direito. Mas se você tivesse olhado para tudo isso que você está vivendo aqui agora de uma forma diferente, se você tivesse olhado para tudo isso aqui na ótica da gratidão, seu coração não teria azedado do jeito que azedou. Meu coração estava azedo.
Eu tinha me esquecido que pouco tempo antes, alguns meses antes, eu passava pela porta daquele restaurante e não podia entrar. Hoje eu estava sentado ali, que era um erro no pedido, um atraso no serviço. Todos nós estávamos numa condição miserável antes de sermos alcançados por Cristo. Independente da classe social, independente da história de vida, todos nós éramos miseráveis. E Ele nos chamou para a sua mesa. Ele nos chamou para participar da comunhão com Ele. E agora que estamos junto à mesa do Senhor, algo deve imperar no nosso coração: gratidão por este grande privilégio. Nós precisamos olhar para a vida, precisamos olhar para os nossos relacionamentos, precisamos olhar para a nossa relação com Deus, a partir da ótica da gratidão, não achando que Deus tem nenhuma obrigação em relação a nós. Olha que incoerência. O povo que até pouco tempo era escravo, estava lá amassando barro no Egito, agora se acha do direito de exigir. Eles exigiram de Moisés: dá-nos água para beber. Eu não estou aqui censurando o direito de expressão de ninguém. Até porque Deus não é um Deus tirano. Deus não é um Deus que não aceita questionamentos. Prova disso é que Ele deu liberdade para que Abraão discutisse, argumentasse com ele a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Um Deus que não deve satisfação para ninguém, decidiu partilhar com Moisés a respeito dos seus planos e deu liberdade para que Moisés exatamente argumentasse, pensasse. Esse é o Deus do qual estamos falando. Não é um Deus que impõe, mas não é um Deus também que tem nenhuma obrigação em relação a nós. Alguns estão ainda caminhando naquela ideia de que temos crédito com Deus. Alguém que costumava fazer uma oração assim: Senhor, se ainda tenho crédito contigo, faça tal coisa. Não temos crédito, não temos nenhum crédito com o Senhor. A nossa dívida já foi paga, Ele já rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Não temos dívida, mas não temos crédito. Independente do tempo, do serviço, do que fazemos, independente de qual seja a nossa caminhada, não temos crédito. A nossa postura deve ser de eterna gratidão e reconhecimento ao favor do Senhor. Como na história do centurião de Cafarnaum, que foi até Jesus pedir a ele que curasse o seu escravo. Aquele homem era um homem bondoso, generoso, tinha ajudado os judeus na construção da sinagoga em Cafarnaum. E aí os judeus intercedem por ele, dizem: Jesus, esse homem merece ser atendido. A compreensão de quem estava de fora é que aquele homem tinha algum crédito, mas a compreensão dele mesmo a respeito disso, ele falou: eu não mereço nada, Jesus nem venha na minha casa, eu não sou digno de receber debaixo do meu teto. É mais ou menos assim a nossa postura diante do Senhor, diante da vida. Senhor, não merecemos nada, nós merecíamos a condenação, mas o Senhor decidiu nos abençoar com a sua graça, e portanto, eu sou grato por isso. Não tenho direitos. Tenho total liberdade para dizer para o Senhor do que penso, do que sinto, das minhas necessidades, mas isso por pura misericórdia, gentileza e bondade do Senhor. Nós não merecemos nada. O direito pode ser um grande inimigo da gratidão. Filhos que acham que têm direito de receber tudo dos pais, empregados que acham que têm direito de receber as coisas do patrão. Se olharmos para as coisas de uma outra ótica, essa gratidão pode brotar em nós. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? As nossas queixas, irmãos, elas podem nos fazer esquecer do que Deus fez por nós. As nossas queixas muitas vezes nos impedem de lembrar os feitos do Senhor para com as nossas vidas. Essa pergunta que eles fizeram não tem sentido algum.
Eles perguntaram: Moisés, por que você nos trouxe aqui? Por que nos tirou do Egito? Por quê, gente? Porque a situação deles era terrível lá no Egito. Durante o tempo que estavam ali como escravos, eles não tinham nenhuma liberdade, juntando barro para fazer tijolos, a fim de promover esse grande projeto de construção do Egito, esse projeto de expansão. Durante o tempo que estavam ali, aqueles homens, eles eram massacrados, seus pés eram feridos, porque junto ao barro era misturado palha para melhorar a qualidade dos tijolos, eles tinham que pisar, feriam os pés, não tinham nenhuma liberdade religiosa, era um tempo de sofrimento. Foi imposto sobre eles uma sanção para que eles não crescessem e não dominassem o Egito. Os filhos do povo de Israel foram condenados à morte, sendo lançados no rio Nilo, para impedir o crescimento da nação. A única coisa que eles tinham lá, que talvez é o que eles, em muitas ocasiões, eles se queixavam e faziam referência que lá eles tinham peixe em fartura, tinham fruta em fartura, tinha água em abundância, não lhes faltava o que comer, mas todo o resto era muito difícil. Então essa pergunta não faz sentido. Por que nos trouxe? Por que nos tirou do Egito? Se nós olharmos para as adversidades, somente para as adversidades, se nós olharmos e focarmos apenas aquilo que nós ainda não temos, nós vamos deixar de reconhecer aquilo que nós já temos, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele nos deu, a sua graça, o seu favor, o seu socorro. Nós precisamos tirar um pouco o foco daquilo que está nos faltando, da escassez, e começarmos a olhar o cuidado de Deus, olharmos no conjunto, entende? Se nós avaliarmos o caráter de Deus apenas por uma situação, a gente pode achar que Deus não é bom, que Ele não tem planos bons. Mas tem hora que a gente precisa dar uma afastada assim, olhar, peraí. Deus não se resume a esse fato na minha vida. Deus não se resume a essa perda que eu estou vivendo. Deus não se resume a essa adversidade. Eu tenho uma história muito mais longa com Deus. É verdade que algumas coisas nos inquietam, é verdade que alguns momentos, às vezes, nos tiram do centro, mas a gente tem que olhar o todo e pensar quem é Deus na minha história e o que Deus está fazendo na minha vida. O seu relacionamento com Deus não pode ser medido apenas pelo não do Senhor, ou por uma limitação, ou por uma dificuldade que você está vendo. Você tem que olhar o todo. O povo perguntou: por que nos tirou do Egito? Para a gente ter dificuldade aqui, para ter escassez? Não, o povo foi tirado do Egito para um projeto, para um plano maravilhoso de Deus, de levá-los para um lugar onde não só teriam abundância, mas principalmente poderiam viver debaixo do governo de Deus. Esse é o plano, entende? Apesar das limitações dessa história que eu vou contar e dessa analogia, mas diz que uma criança um dia estava sentada no chão vendo a mãe bordando um tecido. E essa criança, então, olhando de baixo, não entendia, só via muitos fiapos de linha naquele tecido que a mãe bordava. E a criança, então, se dirigia à mãe e perguntava: mãe, o que você está fazendo? E ela falava: filho, estou trabalhando. E aquela criança rodava e de novo voltava, e inquieta, perguntava: mãe, o que você está fazendo? E a mãe dizia: filho, eu estou bordando, eu estou trabalhando. E diante da inquietação do filho, a mãe disse: meu filho, vá brincar. Quando tu estiver pronto, eu te chamo de volta. E assim aconteceu. Depois de finalizado o trabalho, aquela mãe chamou a criança de volta. E agora o serviço já tinha sido concluído. Aquela mãe coloca a criança no colo. Antes, a criança estava sentada no chão, olhando de baixo para cima. Agora, a criança está no colo da mãe. É uma outra perspectiva. Ela tem uma outra visão. O trabalho está pronto. E antes, o que parecia não ter sentido nenhum, que era apenas fiapos de linha amarrados naquele tecido, agora, olhando de cima, nessa vista panorâmica, numa outra perspectiva, tudo fazia sentido. Era um belo bordado que a mãe tinha realizado. Entende? Às vezes a nossa perspectiva não é tão favorável. Como olhamos algumas situações, parece nada fazer sentido, porque estamos olhando de baixo, mas quem está trabalhando de cima sabe o que está fazendo. O nosso Deus trabalha a nosso favor e Ele tem planos seguros para nós.
O Deus a quem servimos é um Deus que não nos dá direções, que não tenham propósitos. O nosso Deus não é um Deus que perdeu o controle da situação. Ele está trabalhando. Não olhe apenas para o momento, para a circunstância, olhe para o todo, ou pelo menos entenda que tudo fará sentido. Deus sabe o que está fazendo. Ele tem planos bons para nós. E o plano de Deus tem a ver a nos levar a viver debaixo do seu governo. O plano de Deus tem a ver a nos conduzir nessa caminhada até o dia em que nós nos encontraremos com Ele. Olhe para o que o Senhor já fez. Tire o foco daquilo que ainda não aconteceu. Tire o foco daquilo que você ainda não recebeu. Pode orar pelas necessidades. A oração não é pecado. A murmuração é. Apresentar para Deus as nossas necessidades é importantíssimo. É necessário, Deus se agrada. O problema é a murmuração, que Deus também ouve. Deus disse a Moisés, em muitos momentos em que o povo tinha murmurado: diga ao povo que eu vou atendê-los. Eu vou mandar o que eles estão pedindo. Mas não agrada a Deus responder murmurações, agrada a Deus responder orações. E orações são diferentes de murmuração, porque a murmuração coloca em prova o caráter de Deus, ou questiona a bondade de Deus. A oração reconhece que Deus é bom e que pode operar nas nossas vidas. Não existe nada de errado em orarmos. O problema é quando nós murmuramos. E a ideia do murmurar é isso, é falar em voz baixa, é segredar, é falar mal de alguém, é censurar ocultamente. Gente, Deus ouve as murmurações, até aquelas que estão escondidas dentro do coração da gente. Diante de uma situação que eu estava vivendo, eu estava inconformado. Eu disse: Deus, durante esse processo todo eu quero me resguardar, eu quero parar de me queixar, eu vou fazer um jejum de murmuração. Só que sabe o que eu descobri? Que o negócio é mais complicado do que a gente imagina, porque mesmo quando a gente não fala, às vezes o coração da gente murmura. O coração da gente tem uma capacidade terrível de azedar, muito fácil. E mesmo quando a gente não está falando, às vezes essa insatisfação toma o nosso ser. Às vezes, coisas pequenas ou coisas grandes tiram a nossa paz. E a gente deve lembrar, então, do conselho do apóstolo Paulo. Quando escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: não fiquem ansiosos por nada, por coisa alguma. Antes, fazer de Deus conhecidas as vossas necessidades. E aí ele dá um conselho para unir a súplica, para unir o pedido à ação de graças. Porque quando eu oro pedindo, mas eu também agradeço, eu estou reconhecendo que Deus fez e que Ele já fez alguma outra coisa. E aí isso enche o nosso coração de esperança e de alegria, porque um Deus que fez algo um dia, que fez ontem, que fez no passado, Ele é poderoso para continuar fazendo hoje, para fazer amanhã e para continuar nos sustentando. Não murmure, leve a Deus as suas necessidades. Principalmente levando as suas necessidades, já reconhecendo todo o favor, todo o cuidado, toda a ação de Deus para com a sua vida. Então Moisés clamou ao Senhor, versículo 4, que farei com este povo? Estão prontos a apedrejar-me. Eles estavam prontos para executar essa pena capital, que era comum ali, a ideia do apedrejamento. Eles iriam matar Moisés. Acharam um culpado, precisamos resolver isso. O direito, às vezes, é o inimigo da gratidão. As nossas queixas, às vezes, nos impedem de reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. E tem outro aspecto aqui interessante, que as nossas queixas contra as pessoas, às vezes representam uma queixa contra Deus. O povo aqui estava reclamando com Moisés, e Moisés era o alvo dos questionamentos. E não só aqui, mas em números, quando o povo, diante então da possibilidade de enfrentar os inimigos para tomar posse da terra de Canaã, eles ficam amedrontados, eles falam: não vão, e de novo eles questionam Moisés. O que você nos trouxe aqui? Nós queremos um outro líder. Nós vamos voltar para o Egito, nós vamos abandonar todo esse projeto. Quando eles dizem isso, eles não estão, na verdade, se rebelando só contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Eles estão se rebelando contra o projeto de Deus. Eles estão dizendo assim: Deus se enganou a respeito de tudo isso, Ele perdeu o controle, não sabe o que está fazendo, a gente precisa tomar as rédeas dessa situação.
Quando o povo estava se queixando de Moisés, em muitas situações, a queixa deles era contra Deus. Queriam responsabilizar Moisés, e Moisés dizia: quem sou eu para que vocês se queixem contra mim? Quem sou eu para que vocês me questionem? Eu não sou Deus. Mais uma vez eu digo, não estou isentando as pessoas que estão ao nosso redor das suas responsabilidades. É verdade que algumas coisas que nos provocam, que nos causam sofrimento, é responsabilidade de erro de algumas pessoas que estão ao nosso redor, que respingam em nós. Mas muitas situações, ou algumas situações, as pessoas definitivamente não podem resolver. A nossa queixa, às vezes, é que nós queremos que as pessoas façam coisas que não é competência delas, que elas não podem, que só está no controle de Deus. Lembra da Raquel, esposa de Jacó, irmã de Lia? Ela vivia uma angústia pelo fato de ser estéril, de não ter filho. Um dia ela disse para Jacó: dá-me filhos, senão eu vou morrer. E Jacó fala: peraí, estou eu no lugar de Deus? Às vezes nós estamos colocando algumas pessoas no lugar de Deus, porque nós direcionamos a nossa queixa, a nossa frustração a elas, mas não reconhecemos que de alguma forma Deus pode estar fechando portas, limitando algumas situações, dizendo não por meio de alguém. Só que a gente não tem coragem de nos queixarmos direto contra Deus. A gente usa um bode expiatório, a gente joga a responsabilidade para alguém, a gente fala mal de alguém, a gente se posiciona contra alguém, mas às vezes a nossa chateação é com Deus. Que a gente sabe que é Deus que está escolhendo aquele caminho, aquela rota. Algumas coisas são responsabilidade nossa, tem a ver com a nossa incompetência, tem a ver com as nossas escolhas erradas, mas algumas coisas podem ter a ver também com a vontade de Deus. A queixa do povo contra Moisés não era uma queixa justa. Será que a gente também não está culpando a pessoa errada? Será que a gente também não está responsabilizando os outros nessa nossa ingratidão, nessa nossa insatisfação, no nosso queixume, na nossa murmuração? Será que nós também não estamos responsabilizando as pessoas erradas? A primeira análise deve ser se nós não temos alguma responsabilidade nisso. E mais, se isso não é assim, porque tem que ser assim, ou porque Deus está direcionando assim, ou porque este é o tempo para que as coisas sejam assim. Algumas decepções que nós temos em relação a projetos não realizados é porque nós projetamos algumas coisas que não são viáveis, ou às vezes não são viáveis para um momento, para uma fase da nossa vida. Então a gente tem que tranquilizar, ficar em paz com as pessoas. A nossa gratidão, a nossa relação com as pessoas, depende de como que a gente entende tudo isso. Eu acho interessante como que José, depois de todos os desafios que ele enfrentou, todos os altos e baixos, e no seu reencontro com os seus irmãos, e aquele era um momento para José se vingar. E os irmãos amedrontados, quando se apresentam diante dele, José diz para os seus irmãos: não se preocupem. José diz: não fiquem irritados com vocês mesmos, pelo que vocês fizeram, porque não foram vocês que me mandaram aqui para o Egito, foi Deus quem me enviou. Espera aí, foram os irmãos ou não que venderam José? Mas José faz uma releitura, ele ressignifica a sua história, e ele começa a entender propósito, ou pelo menos consegue perceber as oportunidades que Deus cria por meio de algumas situações. Se nós olharmos com mais gratidão, talvez a gente vai responsabilizar menos as pessoas. Nós vamos entender as limitações das pessoas, vamos entender até algumas motivações, mesmo que erradas, e vamos conseguir ver as oportunidades que Deus cria para nós em toda a nossa jornada, em a nossa caminhada. Culpe menos as pessoas. Às vezes a nossa murmuração contra os outros, indiretamente, é uma murmuração contra Deus. Estamos responsabilizando a Deus de alguma forma pelo que Ele está fazendo, ou pelo que Ele está permitindo, pela forma, pelos seus propósitos. Moisés pergunta: que farei com este povo? E o Senhor dá uma direção.
Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Xorebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? O direito, às vezes, pode ser o inimigo da nossa gratidão. As nossas queixas podem nos impedir de reconhecer aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Quando, às vezes, nos queixamos contra as pessoas, pode ser uma queixa contra Deus. E aqui a gente tem uma outra lição importante, que a nossa murmuração, a nossa queixa, de alguma forma, coloca à prova ou questiona a bondade de Deus. Questiona o caráter de Deus, questiona o seu propósito. As nossas murmurações põem à prova o favor de Deus. Por isso o nome Massá. A ideia deste vocábulo tem a ver com tentação. Colocaram à prova. Não colocaram à prova só o Moisés, estava colocando à prova Deus. Meribá significa criticar, contender. Eles contenderam com Moisés, a ponto de querer apedrejá-lo. Tudo isso, então, nos faz pensar que, quando nós murmuramos, diferente de quando oramos, apresentando as necessidades, mas quando nós murmuramos, nós estamos questionando, porque ali o povo questionou: Deus está entre nós ou não? Não era justo. Este questionamento não era justo. Êxodo capítulo 13 diz que o Senhor deu direção para que eles saíssem de Sucote e acampassem em Etã, à entrada do deserto. E esse capítulo diz que o Senhor, que a nuvem do Senhor ia com eles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que eles caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem, nem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Eles tinham sinais muito claros, desde o início da caminhada, de que o Senhor estava os conduzindo. A passagem pelo meio do mar era um sinal claro do poder do Deus que tinha os tirado do Egito. Todas as pragas enviadas ali no Egito mostravam, não só para os egípcios, mas para o povo de Israel, o poder de Deus e como Deus os estava arrancando com a mão forte da escravidão, os estava conduzindo por aquele caminho. E a pergunta deles é: Deus está conosco ou não? Faltou água. E a pergunta é: Deus está conosco ou não? Irmãos, não vamos criticar muito rapidamente assim os israelitas, que às vezes a nossa postura também não é diferente. Estamos o tempo todo querendo que Deus nos prove que está conosco. Às vezes queremos que Deus nos prove que Ele está conosco, que nos ama, fazendo algumas coisas. E sim, Ele pode. Não há nada impossível para Deus. Não há nenhuma limitação para o agir de Deus. Quando Deus disse para Moisés que iria dar comida para o povo durante um mês inteiro, que daria carne, Moisés falou: peraí, isso é complicado, eu acho que o senhor não fez a contabilidade certa, o senhor não analisou, somos um grande povo, como que o senhor vai conseguir alimentar esse povo todo? Vai ter que pegar todos os peixes do mar, vai usar todos os rebanhos para alimentá-los com carne? E Deus disse: Moisés, quem está dizendo sou eu, Moisés. E acaso eu não teria poder para executar isso? Acaso teria o meu braço se encurtado? Não posso eu realizar o que eu estou dizendo? Sim, Deus pode realizar. Sim, Deus pode operar. Sim, Deus pode responder. Sim, Deus pode nos socorrer. Sim, Deus pode atender algumas questões que talvez pode parecer para alguns caprichos. Sim, Deus pode fazer tudo isso em nossas vidas. Mas a maior prova que nós podemos esperar de que Deus está conosco é o fato dele ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Ele enviou seu Filho para morrer por nós quando éramos ainda pecadores. E ele prova também que está conosco por meio do seu Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em nós, está em nós e testifica conosco que somos filhos de Deus. Que outra prova você está esperando? Que outro tipo de sinal você está esperando que Deus está com você e que Ele te ama? As outras questões são circunstanciais. As outras questões são possíveis, mas a maior prova do amor, do favor, do cuidado e da presença de Deus é o fato de que o próprio Deus está conosco. E isso faz toda a diferença.
Quando o povo pecou, Deus disse: não vou mais com vocês. E aí Moisés ali novamente com o Senhor: Senhor, nós precisamos da sua presença. E Moisés diz: não é por andares conosco que somos diferentes de todos os povos da terra? Deus tinha dito que continuaria enviando um anjo à frente para abrir caminho, eles iriam vencer os inimigos, estava garantido a vitória, estava garantido que eles iriam alcançar a terra que Deus havia prometido. Mas Moisés falou: é a tua presença o diferencial. O diferencial é o fato do Senhor andar conosco. Nunca se viu isso entre as nações. Os falsos deuses que eles adoram, não é um Deus que está com o povo no caminho. Sim, Deus nos envia para o caminho do deserto, Ele nos envia e nos coloca às vezes em situação de escassez, mas Ele está presente conosco na caminhada. Paremos de questionar, paremos de colocar Deus à prova, paremos de ficar perguntando se Deus está conosco ou não, se nos ama ou não, se Ele está cuidando de nós ou não. Deus está conosco. E Ele não desconsidera as nossas necessidades, nenhuma delas. Deus não estava dizendo que o povo não precisava de água. Sim, eles precisavam de água. Deus sabia disso. Como Jesus disse, ensinando aos discípulos e à multidão, Deus sabe de todas as nossas necessidades: comida, bebida, vestuário. Deus sabe de todas elas. Deus não quer que nós neguemos nenhuma das necessidades, sejam materiais, sejam emocionais. Deus sabe de todas as necessidades, mas Ele não quer que a gente coloque isso acima do nosso relacionamento com Ele, acima da nossa confiança nele. Jesus pergunta: espera aí, não é o corpo mais importante que a roupa? Não é a vida mais importante que a comida? Parece que aqui o povo estava considerando a comida, a estabilidade mais importante que tudo. Tem gente colocando a estabilidade acima de tudo, e desconhecendo que a coisa mais estável, que pode mais nos trazer estabilidade, não é um lugar, mas é uma companhia. O que mais pode te dar estabilidade não é um lugar que te dá segurança. Eu estou aqui nesse emprego e agora estou seguro. Eu estou aqui nessa igreja e agora estou seguro. Não é um lugar, é a companhia. E a companhia que pode te dar segurança é do Deus vivo, do Senhor poderoso, que nos conduz, que nos ajuda a desembaraçarmos os caminhos difíceis, que nos ajuda a tomar as decisões certas, que nos orienta, que nos conduz. Isso é a diferença. O povo estava seguro, não tinha água ali. Era uma caminhada difícil, não desconsideremos isso. Era uma caminhada difícil, era um lugar hostil. Mas o grande diferencial era a presença de Deus, e Deus estava com eles. E a presença de Deus não pode ser questionada por causa de algumas limitações, por causa da escassez, por causa de algumas dificuldades que nós enfrentamos. O Jó, que enfrentou tudo que enfrentou, passou por aquela grande prova, e aquela prova que Jó passou era por causa do questionamento de Satanás, não só em relação ao caráter de Jó, mas em relação ao caráter do próprio Deus. Quando Satanás propôs assim: eu toco em tudo que Jó tem, vamos ver se ele te serve ou não. Satanás, em outras palavras, estava dizendo assim: olha, o homem não é tão fiel assim, ele é interesseiro, ele só te serve porque isso lhe dá a ele alguma coisa. E estava também questionando, Satanás estava questionando o caráter de Deus, dizendo assim: olha, o Senhor não é tão bom assim para que as pessoas te sirvam de graça. Só precisa dar alguma coisa para elas, que elas não te servem. Mas Jó nos dá um exemplo fantástico de alguém que sabe passar pela situação, pela adversidade, sem atribuir culpas a Deus, sem questionar se Deus está com ele ou não. Tudo bem, ele tem os seus altos e baixos, mas é assim que nós precisamos lidar também com os desertos, com as adversidades, com os momentos de escassez, com as tribulações e com a abundância também, porque do mesmo jeito que tem gente que não sabe lidar com a escassez, murmura, tem gente que quando recebe, quando chega, quando alcança, também se esquece de Deus. E Deus disse isso para o povo: olha, a advertência contra a ingratidão não é só no momento da escassez, no momento da fartura também. Ele diz: depois da fartura, quando estiverem satisfeitos, construído boas casas e aumentado os seus bens, que o seu coração não fique orgulhoso e se esqueça do Senhor. Não digam, pois, a minha capacidade e a minha força, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Isso está em Deuteronômio capítulo 8. Deus está dizendo: cuidado com isso também, quando ajuntarem tudo isso, reconheçam, sejam gratos. Pessoas com coração grato estão em falta. É a minoria.
como no caso dos 10 leprosos, 10 curados e um voltou para dar graças. Jesus se admira, pergunta sobre os outros 9, mas apenas um faz o caminho de volta para agradecer. Eu disse para vocês no início dessa mensagem que a gratidão é algo importantíssimo para o início desse ano. Mas deixa eu corrigir. A gratidão é um exercício importantíssimo para a vida inteira. Porque a gente consegue viver uma vida mais singela, uma vida mais feliz, quando o nosso coração é movido pela gratidão. Porque nós estamos nessa jornada com o Senhor e nós precisamos e podemos reconhecer o quanto o Senhor tem nos feito bem, o quanto o Senhor tem nos sustentado, o quanto o Senhor tem sido misericordioso, mesmo nas situações de dificuldade, de escassez, mesmo diante das lutas, o Senhor está presente. E eu quero encerrar essa reflexão voltando ao texto que foi lido na abertura desse culto pelo pastor Léo. Salmo 103, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Vamos fazer planos, vamos lutar para que possamos construir, estabelecer e avançar. Façamos tudo isso reconhecendo que uma grande obra o Senhor fez e já tem feito nas nossas vidas. Se hoje você não conseguir se recordar de nada mais palpável que possa gerar gratidão no seu coração, lembre-se daquilo que é mais excelente. Você foi perdoado pelo Senhor, você foi incluído na comunidade de fé, você tem o seu nome escrito no livro da vida e você estará um dia diante do trono do grande Rei. Isso deve ser motivo suficiente, não para desconsiderarmos qualquer outro sofrimento e adversidade, mas para deixar o nosso coração transbordante de alegria, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. O Deus que está trabalhando em nós e através de nós vai cumprir o seu propósito. Nós estamos apenas nesse trajeto entre o lugar de onde o Senhor nos tirou e para onde Ele está nos levando. Ele ainda não concluiu a obra. Não olhe apenas para a circunstância, olhe para o todo. Olhe para o grande projeto que Deus tem estabelecido na sua vida. Eu queria convidar o pessoal do louvor para retornar aqui para a gente encerrar com uma canção. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Já tivemos certamente a oportunidade na virada do ano, quem esteve no culto ou não, de fazer um balanço, uma retrospectiva, de pensar em muitas coisas. Talvez você já até agradeceu a Deus por tanta coisa que Ele fez no ano que passou, em outros anos. Mas o exercício da gratidão é para todos os dias. Para todos os dias. Agradeça hoje, feche seus olhos. Agradeça hoje pela presença dEle. Agradeça ao Senhor nessa hora, porque os seus pecados foram perdoados. E isso te dá paz para com Deus. É a paz que Jesus disse, que Ele declarou sobre os discípulos. Quando os discípulos estavam com as portas fechadas, amedrontados, Ele chegou e disse: paz seja convosco. Não era uma paz circunstancial, porque ao redor estava um caos. Eles estavam correndo riscos. Mas Jesus disse: paz seja convosco. É uma paz que não depende das circunstâncias. Tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Agradeça a Deus por essa paz. Sim, enfrentaremos possivelmente muitos desafios amanhã, mas nós podemos ter paz para com Deus. O relacionamento de inimizade já não existe mais entre nós e Deus. Nós somos reconciliados, temos paz com Deus, temos comunhão com Ele, fomos perdoados pelo seu sangue.
Agradeça a Deus pela bondade dEle, por todo o investimento que Deus tem feito na sua vida, na sua família, pelas situações tão difíceis que tem te ensinado a como ser melhor. Agradeça também por isso. Te agradecemos, Deus, pelo teu favor, te agradecemos pelo teu perdão, te agradecemos pela sua vida que se manifesta em nós, te agradecemos pela comunhão que temos contigo, e te agradecemos pelos grandes projetos que o Senhor tem estabelecido por nós, para a eternidade. Obrigado, porque a vida abundante já começou aqui e ela se estenderá para o plano da eternidade. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Somos gratos a Ti. Nossa vida não tinha sentido, mas no Senhor nós encontramos razão para viver. Obrigado pelo teu favor, Deus. Enquanto o pessoal está preparando aqui a canção, eu queria que você se preparasse aí para a gente finalizar esse culto com muita gratidão. Da sua forma, da forma que você achar que faz sentido. Mas quem sabe você pode, durante a canção que será cantada aqui, se levantar e se dirigir a alguém aqui, que está aqui agora nesse culto, e dar um abraço forte nessa pessoa e agradecê-la por alguma coisa. Quem sabe alguém que te ofereceu um ombro num momento difícil. Quem sabe alguém que te visitou quando você estava doente. Quem sabe alguém que tem sorrido para você de graça. Só isso. Quem sabe você pode, enquanto a gente está preparando aqui também, preparar uma mensagem aí no seu WhatsApp para mandar para alguém que não está aqui, mas que você quer reconhecer que foi instrumento de Deus no ano que passou ou em outros anos da sua vida para cuidar de você ou para te abençoar. E quem sabe, enquanto estivermos cantando, você vai querer ficar sentado aí mesmo, ou ajoelhado, agradecendo a Deus por algo que veio ao seu coração agora e que está te impulsionando a enfrentar o ano, sabendo que tem muita coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer, mas nós temos motivos para celebrar. Se coloque de pé no seu lugar e vamos cantar, e fique à vontade. Nós vamos encerrar o culto assim, tá? Que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia, que Ele derrama a sua graça sobre nós, o seu favor. Tenha liberdade aí de agradecer, não só agora, mas quando chegar em casa também, durante a semana. Seja grato, abrace, abençoe, agradeça. Louve ao Senhor pelo seu favor.